Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje, especialmente no episódio número 60, um tema ligado aos 3 documentos mais importantes ao supervisor de produção, basicamente os salvadores da pátria, eu poderia dizer isso sem nenhuma dúvida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, eu tenho muita revelação para você, para que você tenha a consciência que esse tema ele vai promover você ir subindo alguns degraus a partir do momento que você tem uma base bem solidificada de fundamentos na produção. Então, vamos lá que eu tenho bastante novidade para você no dia de hoje. Pessoal, vamos começar com uma pergunta interessante para que a gente possa começar aí a pensar, a estimular o nosso pensamento, a nossa imaginação. Então, quais serão as razões pelas quais esses documentos eles são vitais, eles são realmente muito importante para o supervisor. Eu diria que eles são realmente os mais importantes, na qual sem ele o supervisor não consegue avançar na carreira. Então, o porquê, antes de eu revelar o nome desses documentos e por que eles são importantes, vamos colocar aqui a razão pelos quais eu entendo que eles são críticos a vocês, líderes, supervisores, coordenadores, encarregados e monitores de produção. Vamos lá. Primeiro é porque ele mantém aí os seus custos de produção, os seus custos operacionais sob controle. E para que você seja competitivo perante vários players, vários concorrentes, é necessário que você tenha os seus custos operacionais pelo menos sob controle, ou seja, de acordo com como ele está budgetado, como ele está no orçamento. Então, essa aí é uma primeira razão pelo fato desses documentos serem importantes. Vamos lá, a segunda razão. E esses documentos, pessoal, eles garantem principalmente os custos de mão de obra, os custos de matéria-prima, porque os custos de matéria-prima muitas vezes de um ano para outro sobe quase 100% ou mais de 100%, principalmente se tem variação cambial, e a mão de obra nós não podemos desperdiçar em hipótese alguma. Então, esses documentos eles são importantes porque ele mantém esses custos, como a gente exemplificou agora, sob controle. Um outro fundamento importante, uma outra razão para que esses documentos sejam vitais, é que ele constrói a base da gestão da produção, né? Ele constrói aí o alicerce com o qual a gente menciona, né? Então esse alicerce, esse fundamento é importante para que tudo que venha após essa constituição de alicerce ela seja sustentado. É como na construção, pessoal. É importantíssimo que você tenha um alicerce robusto, um alicerce muito bem feito, muito bem fundamentado, muito bem planejado, muito bem construído, porque se você não tiver isso, realmente a chance de você de ter trincas aí na sua parede, na estrutura da sua casa, vai ser realmente muito latente, vai ser muito visível. Então, preste bem atenção no conteúdo de hoje, que nós vamos falar em relação à importância desses documentos para que você construa aí um bom alicerce, um bom fundamento na gestão da produção. Uma outra razão é que uma vez que esses documentos sejam valorizados e seguidos na prática, bem como estendido para toda a equipe na produção, ele vai garantir e vai manter um processo estável, evitando que você tenha aí um excesso de anomalias. Todo processo produtivo tem anomalia. O que é importante é que sejam poucas anomalias, para que você tenha realmente uma tranquilidade e tempo, principalmente, para que você possa ajudar o seu gerente a atingir as metas departamentais, que é o que leva você a ser promovido. Então, realmente, quando você tem um processo estável e que evita você ter muitas anomalias, é como você estivesse andando numa rua cheia de buraco, né? A rua com buracos são as anomalias. Quando você não consegue evitá-las, quando você não tem um processo estável e robusto, essas anomalias vão crescendo
E quanto mais anomalias, quanto mais buracos você tem na pista, mais devagar é o seu processo, mais devagar é o seu carro, fazendo com que, dependendo do tamanho desse buraco, das anomalias, ele engula inclusive o supervisor da produção e não somente a produção da sua empresa. Então é muito importante você evitar esses buracos, você evitar essas anomalias de uma forma crescente para que você tenha um processo robusto e possa ter velocidade, possa ter tempo para respirar e combater aí os principais problemas, ajudando o seu gerente imediato a atingir as metas dele. Então eu te dei aí 3 razões para que você entenda o quanto esses documentos que eu vou começar a revelar a partir de agora são importantes para você. Vamos lá então com o primeiro documento. Pessoal, então qual que é o primeiro documento vital ao supervisor e por que ele é importante? Então vamos lá. O primeiro documento importante, vital ao supervisor é o procedimento operacional padrão. Então, parece óbvio e eu convido a você a me escutar e ficar comigo por mais alguns minutos, porque tem algumas coisas escondidas que não são tão óbvias assim. E muitas vezes elas são, mas a gente erra onde? A gente erra no óbvio. E o procedimento operacional padrão é o primeiro documento importante para que a gente construa o alicerce, os fundamentos da gestão da produção. E vamos falar um pouquinho sobre ele. O que é o procedimento operacional padrão, na verdade? É um documento organizacional que traduz o planejamento de trabalho a ser executado. Ou seja, aquilo que você planejou de forma sequenciada e que entende que essa sequência de atividades ou tarefas é a melhor para se fazer aquele produto. Então isso é o procedimento operacional padrão. É uma descrição detalhada e sequenciada de todas as tarefas necessárias para a realização de um produto ou serviço. Então ele foi estudado, ele foi planejado, geralmente desenvolvido pela engenharia de processo, uma vez que ele entende que essa forma é a melhor forma. Logicamente que uma vez que isso é construído, precisa haver um consenso com a parte operacional, que é na verdade quem faz isso no dia a dia. Ele também é o que? Ele tem como objetivo, pessoal, manter o processo em funcionamento por meio da padronização, da padronização, todo mundo fazendo da mesma forma, primeiro, segundo e terceiro turno, a fim do que? De minimizar desvios na execução dessas tarefas, desvios em relação ao padrão. O próprio desvio em relação ao padrão já é uma anomalia e a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Ele busca assegurar que as ações tomadas garantam a qualidade primária dos produtos ou serviços. Então, entenda bem, pessoal, é qualidade primária, é uma primeira parte da qualidade do produto ou da qualidade final do produto que vai chegar no cliente. A gente tem um outro documento que complementa esse, que dá realmente a robustez final. Mas o POP, o procedimento operacional padrão, ele dá aí uma condição primária de qualidade em relação ao produto que você está fazendo, fabricando. Então, na verdade, o que é, pessoal? E o POP ele define como você fazer as tarefas, tá? Então, nada mais é do que como o operador deve executar as tarefas dele de modo padronizado para que evite desvios entre operadores do mesmo turno realizando a mesma operação ou entre turnos diferentes. Então, tá aí um primeiro documento importante para que você tenha conhecimento. Vamos dar um exemplo número 1 de procedimento ou do uso do procedimento operacional padrão, pessoal, para que a gente traga um pouquinho de história e possa ilustrar a sua mente da importância desse documento e por que as pessoas venceram com ele. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro exemplo é realmente o modelo T da Ford, que foi produzido aí entre 1908 a 1927. Esse modelo da foto, inclusive, é de 1911, quando esses modelos T foram fabricados na Ford, por Henry Ford e a sua equipe. Então, ele atingiu nessa época um nível tal de padronização que eram tão eficazes que permitiram que ele pudesse reduzir sensivelmente os custos operacionais, os custos de fabricação, de um modo que a população ou uma boa parte da população americana conseguisse adquirir e comprar esses produtos. Eu tive o privilégio de visitar essa fábrica em Detroit, que hoje é o Museu do Henry Ford, e é impressionante como tudo isso aconteceu
naquela época. Então tá aí, pessoal, um exemplo de procedimento operacional padrão que Ford naquela época levou à risca e implementou já na década de 1900. Então tá aqui a linha de produção com alguns trabalhadores. O conceito de carrossel que puxavam os carros foi criado por Ford e a padronização onde todo mundo executava a tarefa conforme uma maneira planejada. Então está aqui algumas linhas de produção, de montagem desses carros, bem como a confecção de alguns dispositivos que praticamente eram quase todos produzidos dentro da Ford. Ele não tinha tantos fornecedores naquela época, né? Então está aí um exemplo importantíssimo que traz a robustez que um procedimento padrão traz em relação aos benefícios finais de padronização e redução dos custos em função dessa padronização. Então tá aí um primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. Pessoal, o segundo exemplo ele é mais recente e muitas vezes a gente não percebe que ele acontece e eu queria mostrar para você que é em relação aí ao McDonald's. Então o Big Mac, por exemplo, é um sanduíche que leva em torno de um minuto e meio para ser produzido. E ele é sempre produzido da mesma forma em mais de 34 mil restaurantes ao redor do mundo. Então, eles não conseguir uma qualidade de produto tal na qual o McDonald's tem se não fosse um trabalho padronizado, onde tudo é procedimentado. E uma vez que as pessoas sigam esse procedimento, que vai sendo melhorado com o tempo, o desvio em relação aquilo que é esperado ou em relação ao sabor final desse sanduíche, ele é minimizado potencialmente. Então está aqui o McDonald's nos dando mais um exemplo de procedimento operacional padrão que ele utiliza para poder fabricar, para poder montar os seus alimentos. Então está aí dois exemplos importantes, um da Ford, o modelo T, por Henry Ford, e o outro do McDonald's em relação ao Big Mac e tantos outros sanduíches. Pessoal, eu quero mostrar para você um formato de procedimento operacional padrão que eu acho muito interessante, mas tem vários outros na qual você pode desenvolver e ir melhorando ao longo do tempo. Eu sempre digo que a frequência de a gente fazer melhoria, ela vem na frente da excelência. Então não queira fazer alguma coisa excelente da primeira vez, vai melhorando ao longo do tempo. Mas está aqui um exemplo que eu gosto muito em relação ao procedimento operacional padrão. Ele tem mais ou menos essa carona aqui. Então tem uma parte inicial onde é falado sobre o nome do procedimento operacional padrão, a data em que ele foi confeccionado, as datas de revisão, o número do procedimento, para que seja um procedimento dentro do sistema da qualidade controlado, qual é a tarefa que deve ser feita, né? Preencher o campo com o nome da tarefa, o que é necessário, né? O que é necessário ser feito nesse procedimento operacional padrão, o local onde será executada a tarefa, quem que vai executar, né? O cargo da pessoa que vai executar essa tarefa, os itens de verificação, as condições necessárias que devem ser atendidas para que a tarefa possa ser executada. Por exemplo, num restaurante onde as pessoas, os cozinheiros vão precisar preparar uma carne, tem algumas condições pré-estabelecidas em relação a cheiro, cor, textura, que se essa condição inicial não for atendida, ele não dá sequência na preparação daquele produto. Então, sempre num procedimento é necessário que você estabeleça algumas condições, porque se o produto não chegar naquelas condições pré-estabelecidas, de condição visual, condição de textura, condição de cheiro, condição dimensional, o operador ele não dá sequência nas suas tarefas porque vão ser diretamente afetadas. Aí, a sequência de atividades, ou seja, aqui a gente descreve como e quando as atividades para entregar aquela tarefa, elas vão ser sequenciadas. É um relato simples e ordenado da sequência de atividades. É nesse campo aqui como e quando a atividade vai ser realizada. Os itens de controle, ou seja, o que eu vou controlar em relação do que é esperado quando eu finalizar aquele produto.
são as características do produto esperado a partir do momento que eu finalizo o meu procedimento operacional padrão. E aí verificação e ação, ou seja, se eu tiver alguma anomalia, qual é o plano de reação, o que eu devo fazer para reagir em relação àquela característica de controle de produto que eu encontrei fora. Então está aqui de uma forma bem resumida o que é um procedimento operacional padrão e quais são as suas fases para que ele seja muito claro a parte operacional. Então, o que é na verdade? O que a gente quer no final das contas com esse procedimento, pessoal, de uma forma resumida? A gente quer um resultado esperado sendo atingido, que a gente chama de Y, a partir do momento que eu tenho os meus fatores, ou seja, que eu tenho as minhas tarefas de forma sequenciada e aquela condição necessária para eu realizar aquela tarefa sob controle. A partir do momento que eu tenho esse X sob controle, que é o item de verificação e como e quando as atividades ou tarefas devem ser realizadas, eu com certeza vou atingir aquele resultado esperado que é o Y. Então existe essa relação de dependência, uma relação de causa, que são as atividades e as condições necessárias, e efeito, que é o que eu espero obter em relação às características finais daquele produto. Então, para que você tenha aí de uma forma ilustrativa e entender aí o benefício final de um procedimento operacional padrão. E como isso é conseguido, pessoal? Como eu torno essa beleza do procedimento operacional padrão robusto ao longo do tempo? É através de um ciclo chamado ciclo de manutenção de padrões, que a gente já falou aqui no canal sobre ele, que é o ciclo SDCA. Esse ciclo de manutenção de padrões, eu construo os meus padrões a partir do momento que eu obtive uma melhoria num processo PDCA que é interior ao ciclo SDCA, então eu já tenho a melhoria. Então, em formas de procedimento operacional padrão, que a gente está vendo agora, a gente vai garantir que o controle da saída, ou seja, o Y, seja garantido. E uma vez que eu tenho esse padrão claro e as pessoas treinadas de cada posto, eu vou lá e faço uma verificação através de auditoria para ver se as pessoas estão executando ou se elas entenderam realmente o que é solicitado. E uma vez que as pessoas estão executando e controlando a sua saída, ou seja, controlando o que é esperado, ele vai tratando as anomalias caso elas apareçam. Então, o ciclo SDCA, lembra pessoal, é um ciclo que os supervisores e seus líderes devem implementar na rotina do seu dia a dia para garantir a manutenção dos padrões, garantir que esses procedimentos operacionais padrão, eles estejam realmente sendo executados no chão da fábrica e mais do que isso, garantindo a qualidade primária que nós comentamos no slide anterior dos produtos que estão sendo fabricados, tá bom? Então tá aqui um formato para que você entenda claramente aí o que é um POP. E, pessoal, só isso não é o mais importante, né? O que é importante é que a supervisão e a liderança de linha de frente ela tenha essa visão, né? Esse primeiro círculo, ele tenha essa visão que é necessário e que é importante para o crescimento e desenvolvimento profissional dele, que esses procedimentos realmente estejam sendo executados e cumpridos no chão de fábrica. Uma vez que ele entende, através de uma visão, que esse cumprimento vai trazer uma tranquilidade para ele tocar a rotina da fábrica e se engajar em projetos promissores ajudando a sua gerência a atingir metas, ele vai, através da missão, né, criar alguns mecanismos, por exemplo, o ciclo SDCA de auditorias e de manutenção de padrões, para que isso seja valorizado. Porque a partir do momento que eu estou auditando o processo na minha rotina, eu mostro para os operadores que eu valorizo isso. E a partir do momento que eu mostro que eu valorizo isso através do exemplo, fechou o ciclo. Muitas vezes eu vejo algum questionamento, alguma afirmação em relação a o operador não seguiu o padrão. Mas por quê? Ah, mas foi falha operacional. Mas por que houve falha operacional? O que eu quero que você entenda e reflita
é se você, como supervisor de produção ou um líder de produção, está dando exemplo para ele, mostrando que essa documentação é um valor para o supervisor. Porque senão você joga a responsabilidade nas costas dele sem ao menos cobrá-lo no dia a dia. Então é através da cobrança, da auditoria, que um documento tão importante como esse ele é valorizado. Então tenha uma visão da importância e do resultado final do benefício que traz ao supervisor, que é aquela tranquilidade em ter um processo estável com poucas anomalias. A partir desse momento eu crio mecanismos para que isso seja construído ao longo do tempo, por exemplo, auditorias através do ciclo SDCA, transformando isso em valores, porque eu começo a mostrar para a minha equipe que eu realmente valorizo através de ações. Então tá aí um formato, pessoal. Pessoal, qual é o segundo documento vital ao supervisor da produção e por quê? Pessoal, o segundo documento mais importante, na minha visão, para o supervisor é o plano de controle. Nada mais é do que aquele plano de voo. É como se você estivesse pilotando um jato com todos os controles à sua mão para que você chegue com segurança no destino final. Então vamos falar um pouquinho sobre plano de controle. O que é o plano de controle, pessoal? É um documento que descreve as ações, geralmente ações voltadas à qualidade do produto ou processo, ou seja, medições, inspeções, verificações de qualidade ou monitoramento dos parâmetros do processo, necessárias em cada fase de um processo. Para quê, pessoal? Para assegurar que as saídas do processo, ou seja, os nossos Ys, eles estejam em conformidade com os requisitos pré-determinados pelo cliente. Em termos mais simples, o plano de controle fornece ao operador ou ao inspetor as informações necessárias para monitorar adequadamente o processo. Então ele monitora o processo para que ele possa produzir peças ou montagens de qualidade. Então isso é muito importante. No plano de controle ele vai ter características de processo na qual ele vai monitorar para que ele possa ter, no final das contas, um controle sobre as características de produto. Qual é o objetivo do plano de controle, então, pessoal? Então vamos dar um exemplo, mais uma vez, trazendo ainda mais clareza com um conceito inicial de Y é função de X que eu falei sobre o procedimento operacional padrão. Aqui o plano de controle é um controle ainda mais profundo, que vai garantir a qualidade final do produto. Então imagine sempre essa fórmula, pessoal, onde Y aí é as características do produto em que um operador deve controlar no processo. E o que é o X, o X2, o X3? São os fatores, ou seja, são as características de processo que devem ser monitoradas pelo operador para que a gente consiga a qualidade em relação às características finais do produto. Vamos dar exemplo. Vamos imaginar que você tenha um cilindro, um cilindro de um pistão, na qual você faz a retífica do seu diâmetro externo. Então esse é o nosso Y e é a característica de produto ou efeito desejado conforme uma determinada especificação. E o que é a característica de processo? São alguns parâmetros que você precisa seguir para que o operador siga, para que consiga esse Y. Então, você pode ter, de repente, no seu controle de processo, características voltadas à velocidade da retífica, tempo de acabamento, profundidade de retífica, tipo de rebolo abrasivo, tipo de óleo de refrigerante, porque uma vez que você identifique exatamente os poucos fatores vitais que tem uma correlação com a saída, essas características de processo e produto, elas ficam amarradas no seu plano de controle, fazendo com que você realmente garanta a qualidade final do produto. Então está aqui um exemplo de plano de controle em função da fórmula Y é função de X, muito usadas no método DMAIC e no Six Sigma, que eu trago aí um pouco de clareza para você, porque todas essas características, mesmo de processo e produto, elas devem estar no seu plano de controle. E qual é o foco principal, pessoal? O foco é que realmente o operador tenha como se fosse um checklist muito forte em relação às suas características de processo. Então, quando você for auditar o dia a dia através do SDCA,
tenha em mente principalmente se o operador ele tem conhecimento das características de processo. Porque se ele tiver conhecimento e se ele estiver realmente seguindo à risca aquele plano de controle, é para que ele realmente vai ter uma garantia em relação à característica final do produto. Então, o foco principal é sempre a característica de produto. O Y é uma consequência, é uma variável que a gente chama de dependente. Ela depende do quê? De x1, x2, x3, xn. O x são as variáveis independentes, ok? Então, fica aí para você claro em relação à importância desse conceito para que você valorize ainda mais o seu plano de controle. E, mais uma vez, pessoal, tudo isso é garantido através do ciclo SDCA a partir do momento que você tem a visão que isso realmente traz benefício para você, conforme eu falei em relação ao slide anterior. Se você tem essa visão que esse controle é importante, te traz uma tranquilidade para que você foque em coisas mais importantes, você vai ter alguns mecanismos que são a visão, que por exemplo é um ciclo SDCA, para que você garanta isso. E a partir do momento que você executa isso no dia a dia com a sua equipe, você mostra que isso é valor para você e, consequentemente, o pessoal vai seguir porque você está medindo-os em relação a esse tipo de manutenção de padrões. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Vamos dizer aqui, vamos mostrar para você um formato de um plano de controle, pessoal. É um formato que eu gosto muito também e que eu trouxe a exemplo de um formulário. Então, está aqui um primeiro cabeçalho, você pode ter aí plano de controle em relação a quando é um protótipo, quando é um pré-lançamento, quando é produção. Então, geralmente, quando o produto já tem uma vida útil, ele é de produção. Então, aqui tem um cabeçalho básico, onde é colocado uma série de informações em relação ao nível de revisão, a equipe que gerou esse formulário, nome da peça e da descrição, fornecedor. Então, isso aqui depois você pode ver com mais cuidado. Essa é a primeira parte do cabeçalho. A segunda parte é em relação à identificação da etapa do processo onde o controle é executado. Então está aqui o número da peça ou do processo, o nome do processo, ou seja, a descrição daquela operação, máquina, dispositivo padrão, ferramenta para a manufatura. Então, aonde aquele processo é feito ou aquela etapa do processo é executada. Então, essa é a primeira parte. Eu vou te dar um exemplo claro daqui a pouco em relação à parte de identificação da etapa do processo. A segunda parte são as características de processo ou produto que devem ser monitoradas e controladas. Então, está aqui muitas vezes o número daquela característica em desenho, se é uma característica de produto ou de processo, e se ela é uma característica especial, ela tem uma identificação, muitas vezes é um asterisco, muitas vezes é um triângulo invertido, depende do desenho e de como o cliente final ele identifica essa característica especial para você. O que é uma característica especial, pessoal? Uma característica especial é aquela característica que é extremamente importante para o usuário final, para o cliente final, e que você tem que ter alguns controles extremamente robustos, porque ela impacta diretamente na performance ou na segurança daquele produto que você está fornecendo. Muitas vezes não dá montagem, ou da montagem e se falhar pode ter aí um risco ou uma severidade realmente grave no cliente final. Então, o que são características especiais, pessoal? São aquelas características em que é necessário um controle robusto. O que é um controle robusto? Ele pode ser dividido em 3 etapas. Uma condição preferencial de controle robusto são dispositivos à prova de erro, ou POCAIOCs. Então, naquelas características ditas especiais, é sempre preferencial que você tenha POCAIOCs ou dispositivos à prova de erro. Se você não conseguir ter dispositivos à prova de erro, é recomendável que aquela característica seja controlada por CEP, por controle estatístico de processo, na qual você, através de cartas de controle e análise de capabilidade, você controla aí essa característica final do produto. E, caso não for possível a carta de controle, então é necessário que você faça a contenção 100% através de medições manuais. É necessário que você tenha conhecimento que
mesmo assim você vai ainda permitir a passagem, porque tudo que é manual é passível de passar produtos defeituosos ao cliente, por volta aí de 15%, tem uma eficácia aproximadamente de 85%, quando é feito aí a contenção de forma de inspeção 100%. Então, quando você ouvir falar de características especiais, é sempre desejável que você tenha aí dispositivos à prova de erro, ou CEP, ou no final, se não conseguir nenhum desses dois anteriores, fazer através de inspeção 100% com o risco de ainda passar itens defeituosos ao cliente. Uma outra etapa do formulário de um plano de controle são as medidas, né? São detalhes sobre o método de controle, as tolerâncias especificadas de processo ou de produto, a técnica que você vai medir essa especificação, o tamanho da amostra, quantas peças você vai coletar do lote, a frequência, de quanto em quanto tempo você coleta essas amostras e algum método de controle para que seja executada essa técnica de avaliação. Então, está aí mais uma parte importante do formulário. A última parte do formulário é uma coisa muito interessante, que é o plano de reação. É o que o operador deve fazer caso aquele item de controle ou aquela característica de produto não foi ou não está dentro do especificado. Então, como ele reage em relação a isso. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado aí um pouquinho depois desses slides. Aqui então está um exemplo de um plano de controle. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma operação de torneamento, né? O nome do processo, descrição da operação, tornear um lado, a máquina é o torno CNC. Vamos pegar de repente uma característica dimensional que é raio. Esse número 3 geralmente é aquela característica que está boletada no desenho em que ele segue. Não tem nenhuma característica de processo para garantir essa característica de produto nesse caso. Aqui ela não é uma característica especial, embora tenha aqui alguns asteriscos, ela não é uma característica especial. Como eu sei? Porque ela não tem nenhum Poka-yoke, não tem CEP ou é feita 100% manual. E pela amostra aqui a gente já vê que é o tamanho 1, aqui é 100%, então pode ser que seja uma característica especial. Aqui não está muito bem exemplificado no exemplo. Mas vamos pegar o raio. Qual é a especificação do raio? Máximo de 0,5 milímetros. Então essa é a especificação. Qual é a técnica de avaliação e medição? Ele vai fazer isso no projetor de perfil. Qual é o tamanho da amostra? Uma. Qual é a frequência de inspeção? Todo o setup. Qual é o método de controle? Ele tem um método chamado liberação de máquina, ou seja, toda vez que ele precisa liberar a máquina através de um setup, ele chama esse método e identifica e faz esse tipo de aprovação. E o plano de reação, separar a peça, checar processo e reparar. Então, é alguma orientação que ele dá ao operador, e você pode fazer isso através de procedimentos anexos com um pouco mais de detalhe, para que realmente o operador tenha o total controle do seu processo e de seu produto principalmente. Tá? Então está aqui um exemplo para você de plano de controle. Pessoal, qual é a interface então? É importante que você entenda qual é a interface que o plano de controle tem com alguns outros documentos. Então, quando você prepara o PIPAP, que eu já vou falar para você o que é, e você começa a entregar para o seu cliente, ele cobra de você o que? Um fluxograma daquelas atividades que o produto dele vai passar, uma análise de modo e efeitos de falha potencial, ou seja, é o PFMEA ou um FMEA de processo. A partir do PFMEA, você cria então os planos de controle que nós acabamos de falar, e você também pode criar aí o que? Folhas de processo, que são folhas de parâmetro de processo um pouco mais detalhada, com um pouco mais de riqueza para complementar em relação ao plano de controle que nós mencionamos há pouco. Tá? Então tudo isso, como eu disse, é exigido principalmente nas empresas automotivas como uma coisa que a gente chama de PIPAP, né? Que é o processo de aprovação de peça de produção. E qual é o objetivo? Né? Ele é utilizado na indústria automobilística para estabelecer um padrão entre as empresas, seus fornecedores de peças, componentes e processos de produção. Então, quando você desenvolve um processo, é necessário que você tenha toda essa interface de documentos na qual, no final das contas,
você vai provar e mostrar como aquele plano de controle foi desenvolvido. Daí a importância fundamental de você estar seguindo, porque você disse a ele que isso foi feito de forma planejada e que vai garantir a qualidade final do produto que ele está comprando de você. Então está aí a interface do plano de controle e outros documentos. Pessoal, qual que é o terceiro e último documento importantíssimo e vital para o supervisor? A gente já mencionou um pouquinho nesse segundo documento. É o plano de reação, pessoal. Então, o que é o plano de reação? É um documento que descreve as ações que o operador deve executar caso ele encontre uma característica de produto fora dos seus limites de especificação dados pelo cliente. Em termos mais simples, o plano de reação informa ao operador ou ao inspetor quais são as causas mais prováveis do processo que podem estar correlacionadas com o problema que ele acabou de detectar. Deste modo, o operador pode checar rapidamente cada causa provável, ajustar o processo, solucionar o problema e restabelecer rapidamente o processo produtivo, pessoal. Então isso aqui é muito importante para que você evite que o operador procure o supervisor, procure o líder dele. Porque muitas vezes, mesmo ele fazendo e tomando essa atitude, vai ter um tempo para que o supervisor possa ajudá-lo. E muitas vezes o supervisor ele nem consegue ajudar. Então, quando você tem isso de forma planejada, permite que o operador reaja rapidamente a uma anomalia no processo. Então, vamos dar um exemplo agora em relação ao plano de reação. Então, qual que é o formato do plano de reação, pessoal? É mais ou menos dessa forma, né? Você tem aí um plano de reação em relação a uma operação, por exemplo, aqui a operação de forjar, você tem todo o cabeçalho e aqui está a falha apresentada. Então, a falha apresentada é geralmente aquela característica de produto que saiu fora do especificado. E para cada uma dessa falha existem algumas causas prováveis, o que pode estar ocasionando no processo a falha apresentada. E para cada causa provável, qual é a ação recomendada. Então, quando o operador, por exemplo, ele tem um comprimento forjado abaixo do especificado em desenho, aqui estão aí 3 causas prováveis e 3 ações recomendadas. E o mais bacana e importante de tudo é que esse documento ele vai sendo atualizado quando uma nova causa provável for identificada e uma nova ação recomendada for adotada. Então esse é um mecanismo vivo, é um documento vivo em que você vai enrobustecendo ele, vai revisando ele ao longo do tempo. Então o plano de reação realmente é muito bacana e faz com que você possa dar instruções ao operador para que ele restabeleça rapidamente o processo de fabricação e continue a produzir com qualidade. Pessoal, eu queria finalizar esse conteúdo de hoje em relação a uma metáfora que eu costumo fazer em relação à associação da qualidade à casa dos 3 porquinhos. Então, se você já ouviu falar nessa história, eu vou fazer uma analogia. Quando nós só temos padrões, né? Nós temos aí o que? Uma casa de palha. Agora, quando a gente tem padrões e eles estão sendo seguidos, eu tenho uma casa um pouco mais robusta, né? Uma casa que não é mais de palha, mas é uma casa de madeira. E quando eu tenho o padrão, nós seguimos, as pessoas seguem, e eles são robustos, ou seja, eu vou através de auditoria SDCA melhorando, fazendo pequenas melhorias ao longo do tempo e fazendo com que ele fique mais robusto e mais fortalecido, eu tenho realmente uma casa de tijolos. E uma casa de tijolos ela é muito difícil de ser derrubada. Então tome cuidado, porque na grande maioria das vezes a gente só tem padrão, né? Muitas vezes eles nem são seguidos, então cuidado que muitas vezes você tendo uma casa de palha, qualquer ventinho é suficiente para chegar a produto defeituoso ao cliente, com consequências muitas vezes incalculáveis. Então é importante que você não só tenha padrões, mas que você garanta que eles estão sendo seguidos. E a partir do momento que você faz isso através de auditorias, você faz com que, através de um processo de melhoria contínua, você crie procedimentos robustos para que realmente você tenha um processo estável e elimine o máximo possível a chance de uma anomalia chegar no cliente final.
Então, mais uma vez, você garante isso através do ciclo SDCA. Pessoal, como incorporar então o procedimento operacional padrão, o plano de controle, o plano de reação na rotina do dia a dia? Então é muito importante, pessoal, que seja criado uma rotina para que isso seja incorporado no seu hábito. Então a gente chama de engenharia de hábito. É você incorporar atividades sua e o seu líder para que você possa executar a manutenção dos seus padrões através de ciclo SDCA. É só através de uma rotina padronizada que você vai auditar procedimento operacional padrão, plano de controle, plano de reação, para que você mostre aos seus operadores que você valoriza. Sem uma rotina muito bem padronizada, através aí das atividades dentro da carta de trabalho padrão, vai ser realmente muito difícil você atingir aí um processo estável que é tão importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua promoção, ok? Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com os seus colegas, isso é muito importante. Deixa seus comentários para saber se você está gostando desse conteúdo e se inscreva no canal para que você possa ser rapidamente avisado quando o vídeo for ao ar, ok? Muito obrigado então, pessoal, mais uma vez. Esse é o canal SOS Supervisores, o canal que ajuda você a atingir a sua promoção. Muito obrigado mais uma vez e te vejo no próximo episódio.